Gente, vamos falar do corpo feminino. Mulheres, atenção. Os homens também podem assistir, prestar atenção, por favor, porque a gente precisa entender também o corpo do outro, né? Sabe que 51,7% da população brasileira, indiferente da fase, seja na adolescência, na menopausa, é composto por mulheres que precisam de um cuidado especial com a saúde, né? Para que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, hoje a gente traz um assunto importantíssimo, que é o nosso trato ginecológico, ou seja, a gente conhece o que acontece internamente, a gente sabe do nosso corpo, então a gente vai precisar aprender ou relembrar, porque às vezes a gente ouve um termo aqui, outro ali e fica assim de cabelo em pé. Como infelizmente ficou aí assunto notório, toda a sociedade comentou sobre o tal saco de Douglas, né? Da menina que acabou morrendo depois de ter uma noite de relacionamento com um jogador de futebol. E aí todo mundo ficou pensando, mas saco de Douglas, o que é isso? Gente, faz parte do nosso corpo e a gente não sabe. Então vamos ver outras coisas que a gente também não sabe e aprender com ela, que sabe tudo, tudo, tudo. Doutora Carla Bertarelli, seja bem-vinda. Muito Obrigada, bom Cláudia. te receber, muito Obrigada, obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Sabe que é de uma importância enorme, porque as pessoas realmente, principalmente as mulheres, elas não têm... A gente não sabe muito o que acontece com o nosso corpo, né? Não conhece nem os termos. Não, é importantíssimo conhecer nosso próprio corpo para saber como cuidar melhor da nossa saúde. A Andressa foi para as ruas, inclusive perguntou para as mulheres se elas conhecem o aparelho reprodutor feminino. Vamos conferir juntas as Vamos. respostas? Pode soltar aqui. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. E hoje eu estou nas ruas para conversar com a mulherada. E eu quero saber, você conhece o seu sistema reprodutor? Acho que sim, conheço. Não 100%, porque a gente nunca conhece nada 100%, né? Acredito que sim. Sim, conheço e eu faço acompanhamento anualmente para saber como é que tá, né? Porque a gente sabe que mulheres podem ter problemas, né, com as partes reprodutoras, né? E aí a gente precisa acompanhar. Em parte, sim. Conta pra gente, se eu pedir pra você citar alguns órgãos do seu aparelho reprodutor, quais vêm na sua cabeça? Ovário, trompa, vulva, vagina, preciso lembrar. O útero, os ovários, né? Inclusive, essa semana eu estou marcado com meus exames. Transvaginal, abdômen total, mamografia. E a senhora se preocupa em sempre fazer os exames? Sempre preocupo. Estou com 85 anos, mas continuo fazendo os exames e a saúde está ótima. eu não tenho mais útero, então eu não tenho mais. Eu tenho ovário e assim vai indo. E você tirou o útero por necessidade? Isso. Eu tive endometriose e tive mioma. Quando você fez essa cirurgia, você procurou se informar sobre o que estava acontecendo no seu corpo? Sim. Eu, na realidade, desde pequenininha, né, eu já tinha problema com isso, porque eu já vinha tendo ciclos menstruais desde os 10 anos. E assim foi, com o passar do tempo, eu tive dificuldade nas minhas 2 gestações e teve que tirar mesmo. E você acha importante você conhecer o seu corpo? Com certeza, é muito importante você poder conhecer e se informar quais problemas você pode ter, né, com esses órgãos aí reprodutoras. E o saco de Douglas, você já ouviu falar? Ouvi falar por causa do caso da menina que morreu recentemente. Já. Já sim, é um órgão bem delicado, né? Já ouvi falar, mas não tenho nenhum estudo aprofundado. Não, nunca tinha ouvido falar. Fiquei sabendo após o episódio que aconteceu, né, que foi reportado na televisão. E aí é uma questão agora que a gente precisa também se preocupar, né, para saber se está tudo certo e não ocorrer o que ocorreu com essa pessoa. Acompanhei algumas ginecologistas que fizeram algumas... que falaram sobre o assunto, mas não procurei estudar a fundo do que se trata. E para finalizar, nós queremos deixar uma pergunta para a doutora Carla responder. Eu queria saber se é fácil acontecer, se é comum acontecer casos desse tipo e se precisa que envolva algum tipo de violência, alguma coisa mais forte, ou se pode acontecer numa relação normal ou de outras formas. Excelente pergunta. Então vamos começar por aqui. Saco de Douglas, precisa acontecer alguma coisa assim, uma relação com mais violência? Não.
Mesmo sendo um evento raro de acontecer, principalmente na idade reprodutiva, numa moça jovem, como foi o caso, pode acontecer numa relação normal, vamos dizer, consensual, sem uso de nenhum instrumento, mas infelizmente pode acontecer, mesmo sendo um evento raro. Puxa vida. Agora vamos tentar entender o que tem aí dentro da gente, né? Já que esse tal saco de Douglas só veio a nosso conhecimento agora, porque eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu trouxe até um protótipo aqui, acho que para ficar um pouquinho mais fácil, como é importante entendermos como funciona o que tem na nossa pelve. Por que fazemos um transvaginal? Onde colhemos um Papa Nicolau? Onde dilata o colo quando vai nascer um bebê? Bom, aqui é uma visão interna, né, da vagina. A vagina é cilíndrica, né? E ela tem... Por que eu vou explicar isso, né? A vagina, durante o seu relaxamento, na relação sexual, quando bem lubrificada, isso é muito importante também falar, ela tem a sua expansão, né? Ela tem para a relação sexual acontecer de uma maneira saudável, como na sua grande maioria das vezes é. E aí eu consigo deslocar um pouquinho esse aparelho para mostrar como é interessante entendermos. Então aqui é o canal do xixi, a nossa bexiga, aqui é o canal vaginal, aqui é a nossa visão do ginecologista quando a gente passa o espéculo. Colhemos o Papa Nicolau, né? Cultura aqui é cervical, útero. Aqui é o útero. O rosinha internamente é o endométrio, que é onde é a nossa menstruação. Esse rosinha claro é onde engrossa e descama, tendo a menstruação saindo pelo colo do útero e pelo canal vaginal. Né? Então aqui colhemos o Papa Nicolau, esse é o útero. Lateralmente temos as trompas e os ovários, um de cada lado, né? Que eu tirei a peça. Aqui, reto, intestino. E aqui está o tão falado fundo de saco de Douglas. É uma região posterior ao fundo do útero. Então ela está atrás do útero, região posterior do útero, anterior ao intestino. E o que acontece quando tem essa ruptura? Então, como eu já expliquei, não é algo comum de acontecer. Quais são as principais preocupações que temos, né, falando especificamente do fundo de saco de Douglas? Falta de lubrificação, mulheres na menopausa, que tem atrofia vaginal, ressecamento. Então, a mucosa ela fica muito sensível e muito fina. Então, podem ter tanto lacerações externas como a laceração do fundo de saco. Pós-operatórias, retiradas de útero que mexe na região do fundo de saco. Durante a relação sexual, essas são as principais preocupações que a gente tem. Por isso que é importante procurar o médico para a mulher na menopausa, entender se está tudo bem, se está muito atrofiada essa vagina, se precisa fazer alguma hidratação local, seja hormonal, não hormonal, se essa paciente pode e precisa fazer algum tipo de reposição hormonal também. Então, por isso que é importante entender como funciona todo essa nossa saúde feminina para entendermos como podemos nos cuidar melhor. Perfeito. Eu vou abrir daqui a pouquinho para perguntas, a gente vai continuar esse nosso bate-papo, mas só para a gente entender, se acontecer um sangramento durante a relação, que foi o caso que ficou famoso nesses últimos dias, qual é a postura que a gente deve tomar? Primeiro de tudo, ter dor na relação e sangramento na relação não é algo esperado. Então, se está tendo dor, se está doendo, procurar o médico, o ginecologista para entender, examinar, ver o que está acontecendo. Segundo, no caso específico da ruptura do saco de Douglas, porque é uma emergência mesmo. E muitas vezes não dá tempo de socorrer, como a gente não sabe direitinho como aconteceram as coisas, mas o que acontece? Quando tem essa laceração, habitualmente ela rompe a artéria vaginal. A artéria vaginal, para vocês entenderem, ela é ramo de uma outra artéria chamada ilíaca interna, que ela é ramo direto da nossa artéria aorta. Então é como se fizesse um furo no encanamento de um prédio. O sangramento arterial, ele é rápido, ele é grave e precisa ter uma atitude muito rápida para conter esse sangramento no hospital. Para a gente saber se ocorreu a ruptura do saco de Douglas, tem algum indício, assim, é muito Dor. sangue, É muito pouco, sangue, é muita dor, é agudo. É como se fosse um corte agudo, é muita dor, é muito sangue, correr para o hospital para poder ter tempo de fazer a sutura. E é possível, mesmo que depois da ruptura, faça-se uma sutura e a paciente consiga ficar bem?
Dependendo do caso, da gravidade, como a paciente chega, a conduta é fazer a sutura, a estabilização da parte sanguínea, mas assim, é grave, assim, uma sutura tem que correr, porque é grave mesmo. Sangra muito essa região. A região pélvica feminina como um todo, ela é muito vascularizada. Não é à toa que o útero é o órgão da vida. Dentro desse pequeno músculo é onde desenvolvem-se os bebês, onde eles crescem. Então, assim, são órgãos muito vascularizados, por isso que precisa ter muito cuidado com a saúde. Perfeito, eu vou voltar aqui já e a gente continua esse bate-papo, tá bom? Tá bom. Aí também, se você quiser participar, quiser mandar uma pergunta, fica à vontade. Às vezes eu converso com algumas mulheres, eu faço isso muito no meu Instagram, e eu percebo que elas têm constrangimento de perguntar para o médico. Então não precisa nem se identificar, fica à vontade, pergunta. O que é importante para mim é que você fique tranquila, entenda bem o seu corpo e cuide dele com toda a atenção e toda a responsabilidade que ele merece, tá certo? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A gente deixou alguma pergunta no ar? Doutora, não, né? Não. A gente só vai continuar o assunto, então. Mas se você tiver enviado a sua pergunta, segura aí, porque você já vai ouvir a resposta, tá? Quando as mulheres chegam no consultório, eu imagino que elas têm lá as suas questões, mas tem alguma dúvida recorrente? Assim, tem alguma coisa que te chama a atenção? Você pensa assim, puxa, as mulheres não sabem disso? Eu costumo dizer muito para as pacientes, primeiro de tudo, a minha primeira pergunta é, você sabe como o seu corpo funciona? Você sabe por que chama ciclo menstrual? Você sabe o que é o seu período fértil? Você sabe por que você menstrua? E hoje, a grande maioria das mulheres não sabem. Vamos fazer rapidinho, só para as pessoas que de repente não sabem ficar entendendo? O entendimento porque muita gente pergunta qual a data da sua última menstruação numa consulta ginecológica de rotina, obviamente nas mulheres que ainda menstruam, e aí hoje tem aplicativo. Então virou algo tão automático colocar no aplicativo a data da última menstruação, e aí eu falo, e seus ciclos são regulares? Acho que são, abrem o aplicativo e me entregam. Aí eu faço questão de explicar, né? Por que chama um ciclo? Porque é algo que acontece num intervalo regular nas mulheres que estão todas bem com seus hormônios, com os seus exames, né? com os seus ovários, com os seus úteros. Então, um ciclo é porque é algo que ela tem um intervalo regular. Em algumas mulheres, 26 dias, outras mulheres, 28, que é a média, outras mulheres, 30. Mas tem uma média, tem um ciclo no nosso corpo. E quando ovula, nas mulheres de 28 dias, 14 dias é o dia mais ou menos da ovulação para essas mulheres que têm ciclos regulares. E por que ficamos... mas tem uma fase do mês que eu fico muito irritada. É TPM, mas TPM quando? Não, se logo no período... Não é, eu explico direitinho. Quando que a TPM, quando que ela tem que observar uma piora dos sintomas, desses sintomas eufóricos, né, de pré-menstrual? Então não é um mês inteiro. Ninguém deve ter uma TPM o mês inteiro, não pode. Ninguém tem que perder qualidade de vida antes de menstruar por conta dos sintomas. Ninguém precisa ter uma menstruação dolorida a ponto de não conseguir trabalhar, não conseguir passear, não conseguir ter uma qualidade de vida. Então entender o funcionamento do corpo da mulher, eu acho que é o mínimo que eu como profissional tenho que explicar. E é o mínimo que a mulher tem que ter de interesse para saber pelo seu corpo. Interesse, isso é importante. Agora, algumas mulheres têm essa fase com muita dor incapacitante, né? Sim. Inclusive aquelas que têm endometriose. Sim. É um dos diagnósticos diferenciais mais importantes que a gente faz, né? Dessa menstruação muito dolorida, da perda da qualidade de vida, dor durante a relação sexual, é a endometriose. Curiosamente, já falamos dele, um dos locais que a gente mais acha a implantação da endometriose é no fundo de saco de Douglas. É um local que inflama, que tem implante de endometriose, é um local que o paciente se queixa bastante. Bom saber. A gente viu aquele primeiro VT, uma senhorinha falando que ia fazer os exames dela e tal. Até quantos anos a gente precisa manter a frequência de visitar o ginecologista e de fazer nossos exames? A gente tem que pensar nas diferenciações dos exames, né? O que acontece? O ginecologista, ele acaba sendo o clínico da mulher. Então, não é toda mulher que, por exemplo, busca um clínico geral,
um geriatra. Então acaba que o ginecologista, na diferente fase da vida feminina, ele acaba englobando todos os cuidados. Por isso que é importante saber o que eu tenho que... Eu gosto de brincar. Eu não posso tratar minha paciente como 2 mamas e um colo do útero. A mulher é muito mais do que isso. Eu preciso entender essa tireoide, eu preciso entender esses ossos, eu preciso entender quais são os riscos que são aumentados para uma mulher na menopausa, por exemplo. Então, eu preciso ver o osso dela, eu preciso ver a saúde dela, das vitaminas, eu preciso entender como um todo. Então, ver os ovários, eles ficam atrofiados, a gente já não consegue uma visualização, mas eu preciso ver o endométrio. Então, dependendo da idade, preciso ver quais são as maiores incidências de doenças. Então, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de mama, osteoporose. Então, não tem como abandonar a saúde em qualquer fase da vida. Viu, meninas? Bora marcar ginecologista. Doutora, a produção pediu para fazer um tempinho para elas organizarem as perguntas e eu volto já já, tá? Eu fico feliz, já me sinalizaram que temos muitas perguntas, muitas participações. Que bom, muito obrigada. Vou pedir para a produção já liberar aqui na tela as perguntas. Doutora Carla Betarelli já vai respondendo. Você que está aí com a sua dúvida, obrigada. Daqui a pouquinho vem a resposta. A Giovana Trigo pergunta: existe um certo prazo para trocar o método contraceptivo? Como saber que está na hora de trocar? Não existe, né? Dependendo do método contraceptivo, ele tem a sua durabilidade. Por exemplo, os DIUs, né, que são os dispositivos intrauterinos, tem DIU de 5, tem DIU de 8, tem DIU de 10 anos. Aí a gente tem que respeitar esse prazo de validade do funcionamento do método. Mas, por exemplo, um anticoncepcional oral, se a paciente estiver bem adaptada, não tem um prazo. Ela pode usar o mesmo a vida toda? É. Não é recomendável que use hormônio sintético a vida toda, mas caso ela se adapte, não existe um prazo para começar, para terminar, para interromper. Então é interessante você falar isso, hormônio sintético a vida toda. Porque as pessoas, elas ficam com muito preconceito, por exemplo, em relação à reposição hormonal, mas elas esquecem que o anticoncepcional é um hormônio sintético, né? O hormônio que a gente toma para equilibrar a tireoide é um hormônio sintético. Por que isso? Teve um estudo que durante um tempo, né, que... É claro que a medicina ela evolui muito rápido, ano após ano, mas teve um estudo que criou-se um pânico generalizado dizendo: não pode fazer reposição hormonal, pois logo essa paciente terá câncer de mama. E durante muito tempo depois reavaliaram, reestudaram, né, todas essas questões e viram que não é apenas pontualmente isso, há uns anos atrás. Fala-se muito da reposição hormonal e tão pouco do anticoncepcional. E aí que volto, por que essas mulheres não conhecem seus corpos? Porque antigamente, na primeira menstruação da menina, às vezes ela nem tinha ainda pretensão de iniciar a vida sexual nem nada, mas passava-se pílula para menina com cólica, para menina com acne, para menina com fluxo aumentado, para menina que não menstruava. A gente tem que esperar a partir da primeira menstruação. Isso é muito interessante falar, que a partir da primeira menstruação a gente tem 1 ano para amadurecer todo o nosso sistema hormonal, para ter ciclos regulares. E antes desse prazo já se introduzia muito cedo pílulas anticoncepcionais. E eu ainda pego no consultório: quanto tempo? Usa 16 anos o anticoncepcional. Pelo amor de Deus, como assim 16 anos de hormônio sintético? E aí quando a gente mais precisa, e muitas vezes sem a finalidade que é contraceptiva, essa moça não tem vida sexual ativa, né? Então assim, ela foi sobrecarregada de um hormônio desnecessário para usar do benefício de um efeito colateral, por exemplo, pele. Não faz o menor sentido. Por que aquela acne? Então você, na verdade, o anticoncepcional, ele mascara a acne, ele não trata o problema. E aí ela não vai saber quando é o período fértil, se o ciclo dela é regular, se o fluxo dela é normal, se ela vai ter dor durante a menstruação, porque ela está simplesmente há 16 anos ali entupida de hormônio. Nada como uma boa médica, né? E a gente precisa. Vá, tá? A Amanda quer saber o seguinte: para mulheres com útero retrovertido, a posição do saco de Douglas é no mesmo lugar? Tem que ter algum cuidado maior? No mesmo lugar. Essa é uma invaginação do próprio peritônio, ali do fundo do saco mesmo. É a mesma. O que é um útero retroverso fletido? Acho importante até explicar aqui com o meu protótipo. Isso é uma característica, né, de nascimento, não é um problema, não causa infertilidade, não vai engravidar menos, não vai ter menor chance de engravidar.
A grande maioria das mulheres tem o útero antiverso fletido. Ele vem como se fosse tombadinho para a parte da bexiga. O retroverso fletido, ele vem para a parte do intestino. É um posicionamento do útero, né? Algumas pacientes podem ter um pouquinho de incômodo maior no retroverso fletido, mas ele não traz nenhum malefício e nenhum risco maior, falando do caso da lesão do fundo de saco de Douglas. Lesão do fundo de saco de Douglas só acontece durante o ato sexual? Não, durante o parto normal pode acontecer por conta da passagem do bebê. Às vezes alguns exames ginecológicos podem acontecer também. A gente teve um caso recentemente agora com um colega meu que uma senhora com uma vagina atrófica, né? Então bem atrófica, bem ressecada, foi fazer uma ultrassom transvaginal e ela teve uma pequena lesão do fundo de saco vaginal no exame, bem tranquilo. Foi resolvido prontamente, ela ficou ótima, ficou tudo bem. Mas só vai se romper se for introduzido alguma coisa. Se for introduzido alguma coisa. A ruptura espontânea por contato, dele. não existe por ruptura contato. espontânea. Ok. Acabou o tempo? Puxa vida. Doutora Carla Bettarelli, volta logo. Volto. Eu queria mais tempo, tanta coisa pra gente perguntar, tantas perguntas. Vou pedir pra produção depois enviar pra vocês, tá bom? E se você ficou sem a sua questão respondida, vá ao consultório, marca sua consulta, cuida de você, responsabilidade com o teu corpo sempre, tá? Carla Bettarelli, o Li com 2 L's. Carla Bettarelli, com 2 L's, e o telefone 11 98747 5574. 11 98747 5574. Pode mandar uma mensagem para marcar sua consulta e vai se cuidar. Médica maravilhosa aqui. Muito obrigada, doutora. Cláudia. Sempre um prazer. E até a próxima. Até. Um prazer é meu. Bom, né? A gente falar sobre o nosso corpo, entender melhor o funcionamento do nosso corpo. Isso é importante demais. Você vê, a gente